tudo bem com você? Bem-vindo ao Ser Ciente, criatura divina. Para quem não me conhece, meu nome é Mariana de Carvalho e meu objetivo aqui hoje será conversar com você sobre formas de trazer um equilíbrio ao corpo físico, principalmente através da alimentação. No vídeo anterior, nós conversamos sobre o movimento do corpo e o como isso ajuda a gente a expandir a nossa consciência. Agora, nós vamos dentro do corpo físico, do pilar físico, olhar para a alimentação. Nossa, Mariana, que viagem! O que a minha alimentação tem a ver com a minha expansão de consciência, o meu despertar para dentro? Tudo, criatura divina. Por quê? Isso significa que você tem que se tornar vegetariano, vegano, ter extremos no seu padrão alimentar? Não. Tudo que é extremo provavelmente não vai estar em ressonância com o seu cardíaco, logo não estará em ressonância com a sua verdade, logo não vai ajudar você a despertar para si, muito menos para fora. Então, o que eu tô querendo dizer com equilibrar a sua alimentação para estimular o teu corpo físico para você despertar? Primeiro ponto, algumas coisas aqui, elas vêm de um senso comum pensando em padrões inflamatórios do nosso corpo. Então, nós podemos usar a nossa alimentação para diminuir processos inflamatórios. Se a gente diminui a inflamação, significa que o nosso sistema imunológico consegue estar mais direcionado a realmente nos proteger de forma eficaz, ao invés de estar perdendo tempo, desentupindo as nossas células com aquilo que a gente coloca dentro do nosso corpo e que não ajuda a maximizar, a melhorar, a potencializar o funcionamento desta máquina toda aqui. Nossa, Mariana, que viagem, não tô entendendo absolutamente nada. Vamos lá. Quando a gente pensa em alimentação, primeiro ponto, tá? Eu não sou nutricionista, embora eu sou uma profissional da saúde, fisioterapeuta, terapeuta integrativa, estudo alimentação para mim, tenho pós em nutrição, então algumas coisas que eu vou falar aqui é a pontinha do iceberg, tá? No descritivo desse vídeo eu vou deixar a indicação de uma nutricionista maravilhosa, fantástica, tudo de bom, para ajudar você aí a puxar esse fio sem extremos para te equilibrar, tá bom? Aqui vão ser dicas, orientações simples que você e eu podemos executar no nosso dia a dia sem haver uma contraindicação, tá? Então, pensando na alimentação, no despertar da consciência, né, para você estar mais aberto, mais intuitivo, num funcionamento bacana do teu corpo, então você vai estar mais produtivo, vai estar mais disposto a executar, por exemplo, uma atividade física e também conseguindo manter o teu foco emocional. Vai dormir melhor se você tiver uma alimentação mais limpa. Então, você não precisa se tornar vegano, ok? Mas tenho que te alertar. O consumo da carne de origem animal, seja ela o boi, a vaquinha, o porco, o frango, os peixes, os crustáceos em geral, tudo que é animal, o que acontece? O que não é silvestre, né? A maneira como nós produzimos esse animal é até esquisito falar isso. Nossa, a gente produz animal, hello! Sim, nós produzimos animais, né? O bife, a carne moída que você consome, ela não simplesmente aparece ali dentro da gôndola do mercado. Existe uma produção desse animal, tá? Como é feito em grande escala, o que acontece? Toda a
conotação de bem-estar que já tem mudado muito, mas está muito longe de ser o ideal e o perfeito pela quantidade de animal que é mantido para saciar uma vontade de consumo, o que acontece? Esse animal ele não come adequadamente, ele não é suprido de forma adequada. Para pensar, um boi antes demorava para chegar na sua fase adulta, sei lá, 1 ano mais ou menos, 1 ano e meio, veterinários por favor me corrijam. Uma galinha, meses, hoje você é uma galinha, em 45 dias ela vai pro abate, né? Meses, o vitelo também já vai pro abate, né? Então, e aí? Faz sentido isso para você? Olha quanta alteração orgânica geramos nesses animais para que ele chegue até o nosso consumo. Então, a questão é, se você não é palpável para você se tornar vegano ou vegetariano, pois para você isso é algo extremo, pense, reflita, porque a maneira como essa carne é produzida, o que acontece? O animal ele tem tanto resíduo dentro do metabolismo dele, porque ele também tem um sistema imunológico que não está dando conta, um fígado que não está dando conta, um rim que também está sobrecarregado. A carne, a musculatura desse animal, o que acontece? Fica recheada dessas toxinas, porque ele está em estresse. Estresse por estar em cativeiro, estresse por estar mal alimentado, estresse por estar induzido a um crescimento rápido. Poxa, então para pensar. Tem coerência? Não muito, né? Então, o máximo que você conseguir reduzir do consumo do alimento, da fonte de proteína animal, melhor. E hoje a gente já tem empresas que se preocupam com esse desenvolvimento sustentável, além de respeitar também o tempo biológico desse animal. E eu não sei se vocês sabem, mas a ração do animal tem resto dele mesmo. Animais que seriam em teoria vegetarianos estão comendo resto processado, modo de dizer, né, dentro das rações de carne. Faz sentido para você? Um boi que é vegetariano está consumindo carne? Imagine o estresse que está nesse corpo dele que não foi feito para metabolizar estas proteínas. Percebe? Então, nós acabamos consumindo esses picos hormonais que interferem no nosso corpo. Por quê? Porque o nosso corpo fala assim, nossa, olha que alimento que está forte, intenso, com uma frequência que não tá legal, bioquimicamente cheio né, vamos lá, de cortisol por estresse. Parou para pensar? Então, tudo que você puder voltar para empresas que têm desenvolvimento sustentável, consumo consciente, incentivam o consumo consciente, olham para o bem-estar do animal, não dão a ração com o resto dele mesmo, né? Tudo isso vai fazer diferença. Você não precisa acreditar em mim. Vai lá no supermercado, compra um frango normal e um frango desses que eles chamam de bio, né? A Corinha, a Sadia, tem já alimentos nesse sentido. Então experimente. Ovos, não precisa acreditar em mim. Compra de uma granja comum e de uma granja que foca sem transgênicos, desenvolvimento orgânico do animal. Sinta. Veja como isso está no seu paladar, ok? Aí você vai reduzir também, porque é tudo lenda, viu? Essa quantidade de proteína que a gente tem que comer estratosférica é lenda, né? É pouca quantidade de proteína, mesmo que seja proteína vegetal. E aí é por isso que a Nutri pode te ajudar aí melhor a organizar a sua alimentação para você sair dessa sobrecarga física que você está se colocando através do alimento. Bom, tirando agora, ok, entendeu que carne gera uma demanda do nosso sistema imunológico, ok? Aí a gente vai pro falar do trigo. O trigo é o vilão da história? Não, de novo, a não ser que você seja um celíaco, não vou entrar no mérito disso, tá? O que acontece com o trigo? Ele foi tão modificado, é um dos alimentos mais modificados que a gente tem. Nosso corpinho não acompanhou a transformação que nós geramos no trigo. O nosso corpo físico, no mesmo tempo, não gerou a adaptação para o alimento. E o que acontece? Ao invés da gente, ai, nossa, mas eu como uma macarronada só de final de semana.
Tá bom, mas você já reparou que vem mascarado e tem trigo? Uma bolacha, o pão, um empanado, coisa assim, você fala, imagina que aqui tem trigo. E tem, porque tá camuflado, ele acaba indo com, às vezes, como um alimento secundário, né, um ingrediente secundário, desculpa, dentro da confecção daquela alimentação. Você fala, poxa, e aí pensa, um alimento que já está extremamente modificado, você coloca todo dia pequenas porções, só que ele é tão modificado que aquela pequenininha porção equivaleria se você comesse macarronada todos os dias da semana. Não vai ser legal pro corpo, entende? Então, o que acontece? O corpo entra em sobrecarga pelo excesso daquele alimento, o sistema imunológico fica ativo de novo, você entra num processo inflamatório induzido pelo alimento que você está colocando no teu corpo, tá? Poxa, e aí? Usa a criatividade. Por que você tem que comer pão todo dia? Por que tem, entende? Por que tem que ser um empanado? Por que você não pode usar um empanado, uma farinha de milho? Por que o pão você não pode substituir por uma crepioca, por uma tapioca? Nem vou entrar na questão do índice glicêmico, tá? Porque se bobear vai ser até maior. Mas você tem outros alimentos que às vezes são até mais ricos nutricionalmente do que a bendita farinha de trigo. E aí você diminui ainda mais a sobrecarga no teu corpo. Olha que da hora. Agora, o famigerado do açúcar. Bom, e açúcar é outra coisa que está camuflada na maioria dos alimentos industrializados. Com alguma ose da vida. Se você for lá ler o ingrediente, você cai do cavalo, porque você pode falar assim, porque eu não como doce todo dia. Atente, por quê? Porque o estímulo das nossas papilas gustativas gosta desse nhame-nhame que as ozes geram, né? Os açúcares, os palatos adocicados geram. Então, a indústria, que já é sábia nesse sentido, tuxa o negócio lá e você fica até... Você vicia naquele sabor e você vai buscar por aquilo porque é uma forma também de se acolher. Então, o açúcar não é só você abrir o açucareiro e fazer um doce. O açúcar pode estar camuflado nos ingredientes dos alimentos industrializados, tá? Mas, via de regra, retirar o açúcar refinado mesmo. Ai, mas eu só consumo açúcar mascavo. Criatura divina, é açúcar do mesmo jeito. As frutas hoje, elas têm a frutose dela, que é açúcar, tá lá em cima. Então, até o consumo das frutas a gente pode refletir, mas lógico, é 1000 vezes melhor que você consuma muitas frutas no seu dia do que o bolo, do que um doce, né, uma compota, uma geleia adocicada com açúcar e assim por diante. Então comece fazendo trocas para ir sentindo o sabor das frutas sem colocar leite condensado, açúcar de coco, melado de cana. Vai sentindo. No começo o teu paladar ele tá tão entupido que ele não vai sentir o sabor da fruta. A gente desaprendeu a sentir o sabor da fruta. Então, mas e aí? Por que eu tenho que tirar o açúcar? De novo, processos inflamatórios que geram uma sobrecarga no sistema imunológico. Mas a alimentação inflama, tudo inflama. O nosso corpo ele tem uns picos, não é que tudo, né? Não é tudo também, né? Mas o nosso corpo ele tem ondas de funcionamento que geram uma inflamação, aí a gente remove aquilo que gera inflamação, aí você entra no processo de cicatrização, isso é cíclico, todos os dias. Então, quanto mais a gente torna limpo o nosso consumo, menos picos em decorrências da alimentação você vai ter, mais harmônico o funcionamento do seu corpo fica, tá? Então, o açúcar, de novo, reduz. Ai, mas eu tô com vontade de comer um pudinzinho. Tá bom, mas você precisa comer o pudim todo dia? Você precisa comer uma fonte feita com açúcar refinado todo santo dia? É essa a proposta, entende? Lembra no começo do vídeo que eu falei? Extremos não são legais. Então, a harmonia. E conforme você for mudando
o seu paladar, você vai perceber que também a busca por esse doce, ele começa a ficar diferente, porque você vai querer mais qualidade nesse alimento adocicado, tá? Bom, falamos da carne de origem animal, falamos do trigo, falamos do açúcar. Agora, o que mais que a gente pode colocar dentro da nossa alimentação que gera, né, uma inflamação, um desconforto? Pois bem, os alimentos transgênicos. Poxa, Mariana, mas e agora? De novo, extremos não são legais. Dá pra gente buscar sempre o alimento não transgênico, orgânico, até o orgânico é um pouco ilusório também, porque nossos solos já estão contaminados, o ar está contaminado, então falar que é 100%, mas orgânico é... Então vamos pensar em desenvolvimento sustentável? O alimento menos geneticamente modificado possível. Por quê? Porque a hora que entra no nosso trato digestório fica fácil, né, do nosso corpo lidar com isso, porque de novo o nosso corpício físico não acompanhou as alterações que nós fizemos nos alimentos, tá? Outra questão, os derivados de leite. O leite e os derivados de leite. Eu amo, gente, se tem uma coisa que eu gosto é queijo. Meu Deus do céu, que delícia! Porém, nosso corpo, via de regra, ele, mesmo que você não tenha intolerância à lactose, nosso corpício ele não foi feito para dar conta de uma digestão completa da lactose. Seja no leite cru, seja na manteiga, seja nos queijos, principalmente quanto mais, tipo queijo branco, quanto menos curado for esse queijo, mais lactose vai estar nele, que é um açúcar, né? E talvez mais difícil seja a digestão dele. Então, se é mais difícil a digestão, gera estresse no intestino, gera um processo inflamatório por tabela, sistema imunológico sobrecarregado. Ou seja, derivados de leite não é legal. Primeiro que você não foi feito para beber leite, né? Criatura divina já tá adulto. Então, mas queijo é gostoso, né? Então opte pelos mais curados. De novo, precisa consumir queijo todo santo dia? Não. Entende a ideia do que eu tô propondo aqui? Você vai limpando a tua alimentação, vai se sentindo, vai percebendo aquilo que, poxa, gera um desconforto intestinal. Você percebe que o rosto às vezes pode ficar um pouco mais redondinho quando você consome determinado alimento. O que significa ficar mais redondinho? Significa que você reteve líquido. Se você reteve líquido, é porque o corpo entrou num hiperestresse, tá inflamado. Retenção de líquido indica inflamação em tecido. Olha só que interessante, que sinal interessante. Então, opte pelos queijos mais curados, né? E tá tudo bem. Só não consuma. Comece diminuindo porções, intercalando, né, o consumo desses alimentos, e aí você vai testando, vai dando condições para o seu corpo de você perceber, sentir aquilo que tem mais coerência para você ou que tem menos coerência. Mas de novo, via de regra, as carnes, o leite, o trigo, o açúcar, os alimentos transgênicos, o nosso corpo não dá conta de você consumir tudo isso todos os santos dias, em todas as refeições. Mariana, eu vou comer o quê? Criatura divina. Aí a gente vem para o mundo real. Mas no mundo real, hoje tem tanta escolha, que é quase assim uma afronta você falar para mim que é impossível comer bem hoje e gastar pouco. Veja bem, não estou entrando nem no mérito da suplementação. Se a gente for parar para pensar, até as nossas verduras, os nossos legumes, o solo em que esse alimento é produzido hoje, ele não está devidamente equilibrado. Vamos pensar, né? A planta, ela cresce, fica vistosa, suculenta, porque ela tira nutrientes do solo. Se esse solo tá pobre, pode nascer uma couve ali, mas ela vai ter
a condição de estar com todos os nutrientes possíveis dentro de uma folha de couve, igualzinha a um solo que está equilibrado em micronutrientes, nitratos, nitritos, para essa planta crescer? Lógico que não. Então, olha quantas nuances. E se a gente for pensar em tudo isso, a gente pira. Por isso que é o equilíbrio. Começa limpando e trazendo alimentos de verdade dentro do que é possível da sua realidade. Eu consigo comprar do pequeno produtor? Legal, porque assim a gente está estimulando um comércio local. Esse pequeno produtor, ele se preocupa com o desenvolvimento sustentável? Melhor ainda, com poluição, papipipa, ótimo, fantástico. Se não, vamos lá. Quantos tipos de verdura a gente tem? Quantos tipos de legume a gente tem? Quantos tipos de leguminosas? Arroz, feijão, grão de bico, lentilha, ervilha. Poxa, temos a quinoa, temos as farinhas de milho, né? Nossa, sementes de N tipos diferentes, castanhas, oleaginosas, aí já começa a ficar um pouquinho mais caro. Mas veja bem, se você focar em consumir porções de leguminosas, cereais, fibras e frutas, a sua saciedade começa a ficar alterada e aí você come menos e com mais qualidade. E aí você vai ter menos gatilho para buscar aquele pãozinho, o leite. Ai, mas que gostoso! Começou a época do friozinho, agora um mingauzinho quente. Gente, eu desafio você a fazer o leite de amêndoa em casa e fazer para, né, acostumar o paladar no começo com o cacau 100% e coloca uma colher de mel. Na hora que você for tomar com ele quentinho, cheirinho disso, alguém vai sentir um pouco amargo, alguém ok, mas depois que você treina isso, que você faz uma limpeza das suas papilas gustativas por 21 dias, quando você vai tomar aquele todinho açucarado, você fala, nossa, mas eu gostava disso? Entende? E uma coisa que eu esqueci de falar, tempero pronto, criatura divina, caldo quinora, ginomoto, não dá. É assim, você vai arder no mármore do inferno, criatura divina. Vamos usar alho, cebola, salsa, cebolinha, alho poró, coentro, odeio coentro, eu amo, tá, gente? Fazer um feijãozinho preto, colocar o coentro assim com cebola, percebe? Vai dar para fazer tudo isso de uma vez? Não, mas vai fazendo no seu tempo, vai fazendo no seu limite, busca ajuda, lembra? Tem uma Nutri que eu vou deixar aqui a indicação depois. Agora, por que tudo isso importa para o equilíbrio do seu corpo físico? Meu Deus, tudo. Se a gente entope o nosso corpo, gerando, mas eu vou para academia, então eu posso comer tudo aquilo que eu quiser. Lembra do equilíbrio? Os extremos não são bons. Não adianta você se entupir aqui, porque as suas glândulas, as suas cadeias hormonais vão saber que você está se entupindo. Aí você vai lá e gera um outro hiperestresse na academia por uma compensação. E ao invés de você estar alimentando, nutrindo um corpo de forma saudável, você está só gerando inflamação e hiperestresse nesse corpo. O que vai estar resolvendo? Nada! Equilíbrio! Ok? E aí, olha que interessante. Através da nossa alimentação, nós temos uma ferramenta importantíssima que estamos dando para este corpo físico para limpar a nossa pineal, uma glândula que fica lá no meio do nosso cérebro. Se você levar a pontinha da tua língua pro fundinho do palato superior, mais para trás, né, do céu da boca, lá no centro aqui vai estar a glândulazinha pineal. Ela era maior, foi diminuindo, não vou entrar no mérito disso. Lá no videozinho do desenvolvimento espiritual a gente fala um pouco mais da pineal, tá bom? Mas quanto mais limpo você vai conseguindo deixar sua alimentação, equilibrando com os outros corpos, mais essa pineal vai se limpando. E por que é importante limpar a pineal? Porque através dela
você começa também a sintonizar nas suas verdades, na fonte de tudo que é, no Criador, pode ser Jesus, Deus, cosmo, universo, a verdade coerente em amor incondicional. E assim, você vai saindo do padrão da Matrix e aprendendo a vivenciar a sua verdade. Você sai do padrão da Matrix, mas a gente está aqui, né? Então você começa a ter mais consciência de si e trazendo o equilíbrio de como viver na Matrix, mas não necessariamente ser na Matrix. Percebeu a diferença? Então bora começar aí uma faxina nesses padrões alimentares, se nutrindo com alto amor para auxiliar no seu despertar. Gostou desse vídeo? Curte, compartilha, dá o seu like aqui embaixo ou dislike. Achou que é uma puta balela o que eu falei aqui? Põe nos comentários também. Quer saber mais? Pergunta nos comentários ou envia um e-mail que vai estar na descrição desse vídeo. Também vai ter o link do primeiro vídeo que eu fiz sobre a necessidade do movimento do corpo, tá bom? E outras informações de como você pode me encontrar. Ah, e a dica da nutricionista também. Até o nosso próximo vídeo.